todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 1010 é o número da sua participação. Você pode entrar em contato conosco agora, através do vídeo, do áudio, através de uma mensagem de voz. Coloque o nome dos seus familiares na oração, prepare um copo com água, estaremos falando com Deus. E hoje, segunda-feira, nós estaremos falando a respeito de vida financeira. Temos todas as segundas-feiras um congresso especial para passar para você fé, para passar para você uma visão diferente do que acontece no mundo cotidiano. As pessoas do lado de fora, elas estão correndo atrás do vento, mas ao chegar no congresso, nós ensinamos as pessoas a viverem pela fé. Fique conosco nesse programa, você vai acompanhar testemunhos, exemplos de fé, de pessoas que quando chegaram à igreja receberam a palavra de fé e saíram da situação que se encontravam, talvez dívidas, bancarrota, situações, problemas imigratórios, mas receberam uma palavra e foram capazes de vencer. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Ser uma mulher bem-sucedida era algo que eu nunca imaginei na minha vida. Pensamentos de morte eram frequentes em minha mente. Eu achava que a morte era a única solução para os meus problemas. Meu nome é Aline Garcia, tenho 30 anos, sou advogada. Eu sou fruto de um relacionamento entre o meu pai e minha mãe, na verdade uma relação. Na época enfrentou muitas dificuldades para que eu pudesse nascer e também para poder me criar. Recebia muito amor, tanto dela quanto da família com quem eu convivia, que era a minha família materna. Em momentos que a minha mãe estava nervosa, que ela sofria algum problema, ela muitas vezes acabava descontando em mim e dizia que ela preferia ter me abortado porque eu era um motivo do sofrimento que ela estava vivendo. Infelizmente, aquela palavra negativa que eu ouvi quando criança da minha mãe, ela havia enraizado dentro de mim e cheguei na adolescência com esses problemas todos agravados. Então, em meio a tantos problemas que eu comecei a vivenciar, tantas coisas que se desencadearam depois dessa palavra negativa, eu, desesperada, um dia saí de casa pensando que naquele dia eu precisava resolver, naquele dia eu precisava colocar um fim em tudo. A minha ideia quando eu saí de casa era arranjar algum meio de acabar com a minha vida. Mas eu acabei passando na frente de uma igreja universal que eu já havia conhecido e resolvi entrar. A palavra que eu ouvi do altar, ela anulou aquela palavra negativa que eu tinha ouvido. Eu passei a perceber que a mudança que eu tanto desejava, a solução daqueles problemas que eu tinha, era muito mais simples do que eu imaginava. A minha mente foi se abrindo. Eu fui entendendo coisas que antes eu jamais imaginaria. Eu comecei a ver que existia perspectiva de mudança de vida, de futuro. Através daquela palavra que eu ouvi do altar, eu percebi que Deus me deu a palavra dele de que ia mudar a minha vida. Mas para nós fazermos uma aliança ou um compromisso, como é em todos os atos que nós temos na nossa sociedade, eu também precisava fazer a minha parte, eu também precisava cumprir com a minha palavra. E foi exatamente isso que eu fiz. Inicialmente, quando eu fiz a aliança, eu passei a acreditar que tudo aquilo que eu desejava poderia sim estar ao meu alcance. Acreditando, eu passei também a confiar que efetivamente ia acontecer aquilo que eu tinha ouvido, aquilo que estava me sendo proposto. Da mesma forma, eu também aprendi que eu deveria obedecer. E alguns meses depois, poucos meses depois, vivendo nessa fé, eu conheci o José Américo e apresentei toda essa experiência que eu aprendi, que eu tive para ele. Eu me via uma pessoa triste, vazio, eu não tinha perspectiva de futuro, eu não sabia sequer o que eu queria da minha vida. O interessante de tudo isso é que outras pessoas acreditavam em mim, outras pessoas me incentivavam, outras pessoas diziam, poxa, vai em frente, você vai conseguir, você é esforçado, só que eu mesmo não acreditava em mim. Em muitas conversas que eu tinha com ela, eu acabei
desabafando com ela, porque eu vi na Aline, na época, comportamentos, atitudes diferentes que me chamaram a atenção. E foi então que a Aline me fez o convite de vir à Igreja Universal do Reino de Deus. E aquela palavra que veio do altar, ela mudou a maneira que eu estava pensando até aquele momento. Paulatinamente, dentro de mim, isso foi mudando, foi transformando. E eu pude perceber que aquela palavra, de fato, mudaria a minha vida. Então eu entendi que eu tinha que fazer uma aliança com Deus. Que a partir do momento que eu fizesse uma aliança com Deus, de obedecê-lo, de me entregar verdadeiramente e praticar o que estava sendo ensinado, sem questionar, eu tinha que deixar de lado a minha eloquência, os meus conhecimentos e praticar aquilo que estava ensinando. Então, a partir daí, nós começamos a namorar, nós, com o tempo, nos casamos, começamos a construir toda a nossa vida junto, estudamos, nos pós-graduamos. Mesmo jovens advogados, decidimos abrir o nosso escritório de advocacia. E esse escritório foi crescendo, mesmo começando pequenininho, começando em casa. Dentro da gente tinha uma certeza que nós seríamos grandes. Tudo através da garantia que essa palavra nos dava, essa palavra que vinha do altar. Nós começamos a adquirir bens. Então, adquirimos um imóvel residencial, onde nós moramos hoje, que foi 100% idealizado e concebido por nós em todos os pontos. Fizemos cada detalhe, escolhemos cada um dos menores itens possíveis. Nós compramos 2 imóveis comerciais para ser a sede do nosso escritório, onde faremos também, estamos em construção, estamos fazendo exatamente a mesma coisa, escolhendo cada detalhe. Compramos veículos importados, veículos 0 km. A nossa carteira de clientes hoje ela é vasta, ela é ampla. Hoje nós temos negócios em vários estados do Brasil. Então, hoje a gente pode desfrutar de uma vida de qualidade, viajar para outros países. Nós conseguimos fazer isso várias vezes ao ano, só não fazemos mais por conta da nossa agenda. Um patrimônio que nos dá uma qualidade de vida muito boa. Mas, acima de todas as coisas que o altar nos proporcionou, a minha maior riqueza, aquilo que é mais precioso do que toda e qualquer coisa na minha vida, é o Espírito Santo, é o relacionamento que eu conquistei com Deus. Meu maior bem, o mais precioso, o que me dá paz, o que me dá certeza, o que me dá fôlego para viver, para alcançar novos desafios, é o Espírito Santo. É um lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. Seu nome? Bruno. Bruno e? Cleiviane, Moram onde? Osasco, Vila Menck. E o que aconteceu depois do pacto que vocês fizeram com Deus aqui no congresso? Então, bispo, a gente, para começar assim, eu vejo na televisão, né? Daí eu estava vendo, aí o senhor pregando lá e no dia de domingo. Aí ele acordou e falou, não, o pastor está falando comigo. Você crê que eu vou buscar esse peitoral do pacto? Eu falei, não. Aí ele falou, eu vou. Eu falei, tá bom. Aí... Veio quando? Há uns 3 meses quase. Numa segunda. Você ligou a televisão e a gente estava falando contigo? Tava. Eu já estava vendo já. Eu já estava assistindo a programação, que eu gosto de ver, né? Daí ele acordou do nada e falou, esse pastor está falando comigo, no domingo. Aí eu fui e falei, Ele falou, Aí eu falei, ele falou, vou na igreja buscar meu peitoral amanhã. Você crê? Eu falei, não, porque eu já era de outra igreja e chamava ele direto e ele nunca ia. Só falava, eu vou e nunca ia. Daí, quando chegou na segunda-feira, ele deu o horário, ele me ligou, falou, você já está arrumado? Eu falei, para quê? Ele falou, para a gente ir para a igreja. Eu falei assim, não, você não vai. Ele, já estou chegando. Aí o outro, que ele tem uma loja, a gente tem uma loja, tem um homem do lado que também vende acessório, umas coisas. Aí me ligou, falou, seu marido chegou? Eu falei, não. Então, liga para ele e fala que tem gente na loja dele que vão roubar. Aí eu liguei para ele, falei, onde você está? Ele, estou chegando. Eu falei, então, vão roubar a loja, tem gente na loja. Ele, meu Deus do céu. Eu falei, isso é o inimigo, né, pra gente não... No dia que você determinou vir? O dia que eu determinei vir. E aí? Aí eu voltei correndo para a loja para ver o que estava acontecendo. Na verdade, o portão mesmo estava aberto, mas eram umas outras pessoas que tinham deixado aberto, não fecharam.
E o rapaz viu 3 pessoas subindo lá para cima. E essas pessoas que subiu achou que as outras lojas de cima estavam abertas, mas não tava. Aí Não aconteceu nada. não aconteceu nada. Aí eu fui subir na laje, eu caí de cima da laje, a telha quebrou e eu zoei a minha perna, fiquei mancando. Eu falei, não é possível, mesmo assim eu vou. Mas veio. Aí fui, busquei ele e quando chegou aqui na marginal, eu passei num buraco, o meu pneu furou e eu não tinha step. Eu vim andando com a roda de ferro, mas vou vir. Com só a roda, batendo. Ele... Mas veio. Mas a gente vai. Aí eu falei, amém, vamos chegar lá do jeito que for. E o resultado? Aí a gente, na segunda-feira mesmo, a gente pegou o peitoral, já na terça-feira ele foi para a loja, abriu. Antes de sair, ele orou em casa e foi para a loja, e eu também orando. Na terça-feira já começou a deslanchar, e na quarta-feira não vendia nem R$300, na verdade. Aí ele falou assim, quarta-feira, Fia, já é 9h30 e eu ainda não parei de atender. Muita gente na loja. Na semana que vocês vieram já prosperou? Prosperou. Tá prosperando? Muito, muito, muito. O que Valeu a pena ter caído, furado pneu, correu atrás do ladrão, pulou o muro atrás do ladrão, e tudo. Congresso funciona. funciona. Continua nessa fé, Deus abençoe. Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou aí essa chamada para essa segunda-feira. Aqui em Finsbury Park estaremos às 10 da manhã ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30 da noite. E você vai acompanhar agora um testemunho de fé. Talvez, quando você chegar à igreja, você vai receber uma palavra que vai contrastar com o que você pensa. Talvez o que você pensa é que o problema não tem solução, é que você está esperando muito e talvez você tenha feito muito da sua parte, mas não tenha visto o resultado. Mas eu lhe digo uma coisa, quando nós colocamos a nossa fé na palavra de Deus, nós recebemos o resultado, a força que nós precisamos para tomar a atitude e vencer. Você vai receber a força diante do altar e vai ser capaz de enfrentar os seus problemas do lado de fora quando você tiver que ir a trabalhar ou enfrentar a situação. Com certeza você terá outra perspectiva. Vamos agora a um testemunho e já voltamos com vocês. Qual é o seu nome? Júnior. E Larissa. quem vai falar? Como que era a vida econômica de vocês antes do pacto com Deus? Cheguei no pacto há 5 anos atrás, na miséria, falido, devendo 100 mil para a agiota, morando de favor na casa dos pais, num cômodo apertadinho, não tinha teto, lona preta, miséria. Que isso? Não tinha teto, era uma lona preta. Essas imagens que aparecem aí agora são de conquistas que você teve depois que começou a vir aqui fazer o pacto com Deus. Isso aí foi uma longa história, um pacto com Deus, obediência no altar, e aí Deus foi transformando a minha vida. Então era miséria, a lona era o teto. A lona era o teto. E o pior é o agiota na porta, ameaçando de morte, querendo receber dinheiro. E falido, né? Ao ponto de trabalhar aí para ganhar R$30 o dia. Uma pessoa que teve lá em cima, né? Eu tive uma empresa que ganhava muito bem, e essa empresa faliu, e você ter que começar para trabalhar por R$30 por semana é miséria. Criança pedir Danone, né? Você ter uma estabilidade de vida e depois você cair, tropeçar e querer, não é fácil para... A gente sempre ouve falar isso, que é pior até para a pessoa que já teve e perdeu do que aquela pessoa que nunca teve. E você sentiu isso na pele? Isso na pele. Não é fácil você ganhar. Chegava no mês, você juntava R$30, sendo que eu ganhava isso aí, poxa, eu ganhava por mês aí quase 50 mil.
Quer dizer, é duro. Você ir no mercado e contar moeda, fazer listinha, e não ter carro, não ter como condição passar por baixo de roleta ou pedir para entrar por trás. É essa a situação que eu cheguei no pacto. E como que está hoje? Após obediência do altar, que não é fácil, Deus me deu uma direção totalmente diferente. Nunca imaginei trabalhar num ramo imobiliário, nunca imaginei. Trabalhava com jardinagem, outra coisa. No primeiro mês eu vendi 3 imóveis. Vou resumir. Ano de pandemia, foi quase 5 milhões de vendas. Deu outra direção para trabalhar com uma construtora, fazer projetos na planta, construir e vender. Então, hoje a gente tem terrenos, tem casa. Hoje eu estou construindo uma casa avaliada de 1,5 milhão, né, que é nossa casa. Para quem morou, estava morando num cômodo apertadinho, cabia a cama, e a geladeira e o fogão. Tem 5 dormitórios, 3 suítes, piscina 10x5, e assim vai. Conquistamos 2 restaurantes, 2 lojas, e estamos aí pensando já em abrir a outra empresa aí, só que é segredo aí no ramo. Hoje tem um paz, porque você ter dívida, não ter condição de pagar, tinha ansiedade, tinha vontade de se matar, pular, entrar na frente de um carro, pular no precipício, pular da ponte. Hoje eu tenho paz, hoje eu quero viver com a minha família. Tem o Espírito Santo? Graças a Deus. Hoje o principal é o Espírito Santo na nossa vida. Você é batizado com o Espírito Santo? Hoje eu sou selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Vida nova, hein? Amém, glória a Deus. É só bênção só mesmo, gente. Acreditem e perseverem que Deus honra aquele que é justo, né? Deus abençoe mais e mais. Seu nome? Jade. Mora onde? Eu moro no Parque São Lucas. O que aconteceu depois do propósito do peitoral do pacto? Semana passada eu tinha uns boletos para pagar, daí eu falei, meu Deus, eu não aceito, eu estou lá no pacto, fiel, sendo justa, fiel a ti, eu não aceito passar essa vergonha, né? Aí Deus, na terça-feira, eu consegui pagar meus boletos e dívidas que eu tinha de 2014 para cá. Então, não foi nem 7 dias, foi de um dia para o outro, você pagou todas as contas e dívidas desde 2014? Desde 2014 para cá, eu paguei tudo, estou com o nome limpo. Amém, muito mais virá, Deus abençoe. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço em favor desta pessoa que nos acompanha agora nesta oração. Talvez ela, diante dos últimos dias do ano, ela se encontra, meu Pai, angustiada, talvez frustrada diante dos resultados que ela tem visto. Mas eu te peço que, em nome de Jesus, ela receba forças, consagre e abençoe esta água, que ao beber da água ela seja abençoada, fortalecida e tenha capacidade de reagir diante dessa situação. Nós consagramos essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba da água agora, seja abençoado. Graças a Deus, pela fé você recebeu forças. Pela fé você está agora capacitado para usar a sua fé. Saia da onde você está e busque uma igreja universal mais próxima de si. Aqui em Finsbury Park estaremos durante todos os dias orando por você. Especialmente o domingo às 10 da manhã, é um domingo onde nós te convidamos a estar conosco, convidar sua família, os seus amigos a uma oração toda especial em favor da sua vida espiritual. Nós ficamos por aqui. Para mais informações, 020 7272 1010, você pode entrar em contato conosco. Deus abençoe a todos e até lá.